Está começando a segunda aula do Seminário Bíblico sobre o Ministério Profético da Exousia School. Na primeira aula, criamos uma base sólida ao compreendermos o poder e o propósito da profecia. Hoje, na segunda aula, aprenderemos de forma prática como ativar a visão espiritual. Precisamos ter consciência que temos um corpo espiritual e temos a responsabilidade de cuidar dele da mesma maneira que cuidamos do nosso corpo físico. Se você é um apaixonado pelas Escrituras, ama estudar a Palavra de Deus, está gostando de aprender conosco, eu tenho certeza que o seu lugar é dentro da Exousia School. Hoje a nossa base de ensino conta com centenas de aulas, ultrapassando a marca de 10 mil minutos de conteúdo original, bem como a total aprovação e satisfação de nossos alunos. Homens e mulheres que tinham seus relacionamentos indo por água abaixo, ministérios que estavam falidos, pastores que eram humilhados por seus membros, vidas financeiras totalmente quebradas, sem propósito, sem destino, sem ânimo. Estas eram as histórias de alguns alunos que hoje estão contando seus testemunhos de como os princípios ensinados na Exousia transformaram suas vidas. Foram várias as frustrações por falta de motivação e sabedoria em certas áreas para continuar o ministério. Em algumas delas, pensei em desistir, largar tudo. Em janeiro desse ano, comecei a orar pedindo uma direção de Deus, ou uma liberação para que tudo funcionasse, ou então algo que me desse a permissão de largar tudo. Foi aí que, em maio, eu conheci a Escola de Profetas da Exousia School. Fiz o curso e tudo mudou. Ao concluir esse seminário, eu também me matriculei na Exousia School. Comecei a colocar em prática tudo que o seminário profético me ensinou. Hoje, eu sou profeta ativado. Estou sendo muito mais usado por Deus, tanto para pregar como para liberar uma palavra profética e ela de fato acontecer. Eu fui completamente transformado na mentalidade, no coração, na conduta, pelos ensinos que ele propôs na escola. E no início eu fiquei cabreiro, eu fiquei com o pé atrás. Só que eu não só ouvi, fiquei com raiva e parei de ver os vídeos, não, eu continuei para tentar entender o que ele tinha para me propor. Porque o nosso maior problema hoje é começar a ouvir a pessoa e a partir do momento que a gente não gosta, a gente pará-la de ouvir sem tentar entender o conteúdo que ela está tentando propor para nós. E eu posso dizer que na metade do caminho, quando ele terminava cada palavra, eu falava para mim mesmo assim, eu tô errado e eu preciso me consertar. Eu já fiz vários cursos teológicos e sempre procurando a revelação da palavra nesses cursos e não encontrava. E vim encontrar aí com o pastor Pedro Medina toda a revelação da palavra, tudo aquilo que eu procurava. É muita unção, é muita direção do Espírito Santo. Você que tem um desejo no seu coração de aprender mais e mais da palavra, ainda é tempo. Venha fazer parte dessa grande família Exousia School. Sem dúvidas, existe um divisor entre o meu conhecimento bíblico de antes e o que eu aprendi e tenho colocado em prática hoje com a Exousia School. A Exousia traz a pura revelação da Palavra de Deus, simplificando os princípios e fazendo com que desde doutores em teologia até crianças e adolescentes possam aprender com as aulas e aplicar o conhecimento de forma real em suas vidas e ministérios. Mas eu particularmente, vou falar de mim. Eu fiz 8 anos de estudo teológico. Foi 1 ano de Instituto Batista Bíblico em Campinas, mais 1 ano e meio de Cristo para as Nações em Dallas, depois 4 anos e meio de Universidade Batista em Dallas. Só em teologia. Primeiro que é empolgante tuas aulas. Ali, na boa, você que é pastor que está assistindo, se você fizer Exousia, 1 aula você pega pontos para várias pregações. Você vai trazer revelação em qualquer lugar que você for. Já tô te dando a dica, tá? Eu tô te cantando a bola, que é verdade. Então suga esse cara aqui, eu falei para minha esposa, ele tem uma graça de ensinar que é empolgante, é muito interessante. Interessante que eu tenho mestres e doutores em teologia que me assistem e se impressionam, e umas crianças conseguem entender. Sim, sim. Certamente você está se perguntando, será que eu deveria realizar a minha matrícula na Exousia School? Bom, se você deseja conhecer os segredos mais profundos da Palavra de Deus, mergulhar nas Escrituras com revelação, fluir nos dons do Espírito Santo e ter uma completa preparação ministerial, a Exousia é para você. Após essa breve apresentação, fique com a segunda aula do seminário, Ativando a Visão Espiritual. Vamos lá, nós vamos
vamos começar em nome de Jesus. Quero convidar você para orar comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento essa aula e eu tenho certeza que será extraordinária, porque a tua presença, a tua unção é que vai estar ministrando em cada coração. Espírito Santo, fala com cada um de nós. Espírito Santo, preenche o coração de cada um de nós. Espírito Santo, entra na profundidade do coração, da alma e do espírito e traz a revelação do que o Senhor quer falar hoje. Declaro que ninguém voltará a ser o mesmo depois dessa aula, em nome de Jesus. Amém e amém. Aula 2, como ativar. Aula número 2, ativar visão espiritual. Como ativar a visão espiritual? Nós já oramos e agora nós vamos entrar com tudo. Respira fundo, pega a sua Bíblia, abra ela em Gênesis no capítulo 1. Ontem eu falei uma revelação muito forte em Gênesis 1, até as pessoas entraram em contato comigo hoje perguntando: pastor, eu quero entender mais o que o senhor falou. O senhor falou do Senhor Deus, né? Se prepara que você vai ouvir hoje. Vamos lá. Gênesis capítulo 1. Muito bem. Quero que os irmãos prestem atenção. Gênesis 1 começa dizendo o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Entenda aqui algo comigo. Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia. E aqui nós começamos a ver a criação de Deus, Deus falando, criando. Agora, eu quero que entenda, isso aqui é muito importante. Do versículo 1 ao versículo 10, Deus não cria vida. Não há vida, simplesmente o ambiente onde a vida vai habitar. Você vai observar do versículo 1 ao versículo 10. Deus vai criar somente a expansão, Deus vai separar as águas, Deus vai colocar a divisão das águas, da expansão do céu, que é a atmosfera, e Deus vai criar a luz, mas por enquanto, aqui não há vida. Deus primeiro cria o ambiente aonde a vida vai habitar. Eu quero que você segure, porque eu vou te levar tão profundo hoje para você entender como ativar a tua visão espiritual. Você que quer fluir no profético. Mas eu quero te trazer a revelação atrás de tudo isso. Que isso que se trata é exousia. A exousia, nós vamos na profundidade. Então, agora, olha que interessante. Em todos esses momentos, você vai ver que Deus está criando. Então, ele vai dizer: haja. Haja luz, haja uma expansão, ele diz no versículo 6, mas até o momento ele não criou a vida. Toda a atenção é pouca agora, porque eu já estou indo diretamente para a revelação dessa noite. No versículo 11, Deus vai começar a criar a vida. No versículo 11, Deus vai começar a criar a primeira coisa com vida. Nesse caso, é a vegetação. Deus já não vai dizer mais haja. Deus não vai criar a vida do nada. Deus vai colocar e vai direcionar a sua palavra para a matéria-prima dentro do ambiente que ele quer usar para criar a vida. Nesse caso agora Deus quer criar a erva verde, Deus quer criar a vegetação, a relva, depende do teu versículo, da tua Bíblia, da tua versão. Então Deus vai dizer, olha o que ele diz: terra, produza a terra erva verde. Quando Deus vai criar vida,
Deus não cria a vida do nada. Deus fala com o material que ele quer usar. Nesse caso, ele quer usar a terra. Então ele diz para a terra, terra, no versículo 11, produza erva verde. Então coloque isso na sua cabeça. A vida nunca é criada a partir do nada. A vida, para ser criada, Deus fala com o material que ele quer usar. E o versículo 12 diz, e a terra produziu erva. Olha que coisa. Quando Deus vai criar os animais aquáticos, os peixes, lá no verso 20, Deus agora ele não direciona mais a palavra para a terra, agora Deus vai direcionar sua palavra para a água. E no verso 20 ele diz, produzam as águas abundantemente, répteis, aves, peixes, baleias, e você vai ver, tudo isso aí é criado até o versículo 21, 22. 20, 21, 22. Deus cria os animais aquáticos falando com a água. Então, os répteis aquáticos, os mamíferos aquáticos, as aves aquáticas, todos vieram da água, porque Deus falou com a água para produzir todos os animais aquáticos. Toda atenção é pouca, porque você vai ouvir uma revelação que vai mudar a sua vida. Escute com atenção. No verso 24, Deus diz, e disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, réptil, tudo isso. Deus vai falar com a terra de novo para produzir, para criar os animais terrestres. Lembre que para criar o ambiente, Deus simplesmente diz, haja. Para criar a vida, Deus fala com o material que ele quer usar. Nesse caso, ele quer usar a terra. Então, ele fala com a terra e a terra cria os animais. Então, esse é o padrão de criação de Deus. Deus fala com o material que ele quer usar. Verso 11, Deus fala com a terra e cria a erva, cria a vegetação. No verso 20, Deus fala com a água, cria os animais aquáticos. No verso 24, Deus fala com a terra e ele cria os animais terrestres. Agora, deixa eu te dar mais um detalhe. Muito importante. O animal, a vida que foi criada a partir daquele material, ela está feita daquele material. Escute com toda atenção, tem tudo a ver com a aula que eu estou te falando. Deus falou com a terra, para a terra produzir a vegetação. A vegetação quando morre, uma árvore quando morre, lá no meio do mato, ela se transforma em quê? Em terra, porque ela veio da terra, porque ela está feita de terra. O peixe, você sabia que ele está feito 90% de água? Porque ele veio da onde? Das águas. Você sabia que se um cavalo, um boi, uma girafa, qualquer animal terrestre, um cachorro, morrer lá no mato, ela vai se transformar de novo em terra, porque veio da onde? Da terra. Então, aquele material que Deus falou, ele criou a vida a partir daquele material, e aquela vida está feita daquele material. Segunda coisa que você tem que entender. Terceira coisa, a vida que foi criada a partir daquele material com que Deus falou, precisa estar em conexão com a sua origem para permanecer vivo. A erva verde tem que estar na terra. Os animais aquáticos têm que estar na água. O peixe tem que estar na água. Os animais terrestres precisam estar na terra. Um cavalo, se você jogar ele lá no mar, ele vai morrer. Então, cada um precisa estar na sua origem para estar vivo. E tudo que ele precisa para viver está na sua origem. Ali ele se alimenta da onde ele veio. Ali mantém ele vivo. Então, olha só. Vai pegar a revelação agora. Segura aqui. Quando Deus vai criar vida, Deus fala com o material que ele quer usar. Versículo 11, terra, produza erva verde. Versículo 20, água, produz animais aquáticos. Versículo 24, terra, produz
animais terrestres. E versículo 26, Gênesis 1, 26, disse: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre o réptil que se move sobre a terra. Olha só. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Quando Deus quis criar o homem, Ele falou com o material que Ele queria usar. Ele falou com Ele mesmo. Façamos. Terra, produz erva. Água, produz animais. Terra, produz animais. Façamos. Deus falou com Ele mesmo para te criar. E nesse momento o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E tem mais um detalhe: em espírito. Olha isso aqui. Essa canetão parou de funcionar. Em espírito. O homem passou a ser espírito. Aquilo que Deus é. Não precisa testar. Deixa tranquilo. Olha isso aqui, crente. O homem foi criado no momento que Deus falou com ele mesmo. Agora, muita atenção. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verso 27 vai nos dar algo tão extraordinário. Olha o que acontece, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, aqui nós vemos no verso 27... que Deus cria o homem. Essa palavra no hebraico é a palavra bará. Escute essa palavra. B-A-R-A seria mais ou menos a tradução em português. Bará. Deus criou o homem como? A sua imagem e conforme a sua semelhança. Deixa eu te dizer algo. Talvez você esteja pensando assim: pastor, na verdade, como que eu fui criado de Deus? Você foi criado de Deus. Eu queria até que você dissesse assim: eu estou feito de material divino. Você está feito de material divino. Você está feito de Deus. Eu fui feito de Deus. Aleluia. Olha isso aqui. Vou mostrar para você algo tão extraordinário. Porque alguém está pensando: pastor, eu sou pó. Deus me fez do pó. Como que Ele me fez dele mesmo? Isso mesmo. Eu vou provar para você. Deus te fez dele. Você está feito de material divino. Como assim, pastor? Escute. Toda atenção é pouca. Efésios 1, verso 4, vai dizer assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Efésios 1,4 está dizendo: nós fomos criados aonde? Nele, antes da fundação do mundo. Aonde você estava antes da fundação do mundo? Nele. Ou seja, o mundo não tinha sido fundado. Por quê? A fundação do mundo foi no sétimo dia. Deus fundou o mundo no sétimo dia. O homem foi feito, criado dentro de Deus no sexto dia, quando Deus falou com ele mesmo. E você foi feito do material de Deus. E Deus é o quê? Espírito. Agora escute o que eu vou te falar. Qual que é o problema aqui? Pastor, eu estou feito de terra. Eu vim do pó e ao pó voltarei. Espera. Vamos explicar isso aqui para você. Aí nós vamos para Gênesis 2, verso 7. Já falamos um pouquinho disso aqui ontem. Gênesis 2, verso 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A palavra aqui, formou, no hebraico é a palavra yoser. Yoser.
quando Deus cria o homem, Gênesis 1, 28, diz, e criou Deus o homem. Olha só, criou Deus o homem, bará. Então, aqui vai ficar bem claro. Tá funcionando agora? Deus cria. Primeiro Deus cria, bará. Depois Deus forma, Yosser. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Isso aqui é o quê? Espírito. Isso aqui é o quê? Físico. Entenda isso aqui, crente. Então Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, em espírito, feito dele, que veio dele, algo que os animais não têm. Depois é que Deus vai formar o homem, Yosser. Essa palavra Yosser também se traduz como oleiro. Quando Deus diz para Jeremias, desce a casa do oleiro, desce a casa do Yosser. Deus criou o homem dentro dele em espírito, depois formou o homem do pó da terra e soprou o espírito dele que estava dentro dele, pegou o espírito e colocou dentro daquele corpo de barro. E então o homem se tornou alma. Só aqui ele foi tornado alma. Deus cria em espírito, Deus forma, que é diferente, no físico, e terceiro, o homem se transforma em alma. Então, o que é o homem? O que é o homem? Vou colocar aqui para você descobrir o que é o homem. O texto bíblico está dizendo que o homem é uma alma. O que nós aprendemos a vida inteira? Que o homem é um espírito, e o homem não é um espírito. O homem é uma alma, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Tudo isso aqui tem a ver com a visão espiritual. Eu vou te levar mais profundo do que você imagina. Aguenta o coração aí. Agora, olha isso aqui. O homem é alma. Então Deus cria o homem em espírito, forma ele do barro, sopra o espírito dentro do barro, o homem se torna alma. Agora olha isso aqui. Eu vou provar isso aqui para você. O homem é uma alma com dois corpos. Meu Deus, pastor, o senhor é louco. Não saia dessa live de jeito nenhum agora. O homem é uma alma que possui dois corpos. Corpo físico e corpo espiritual. Mas o homem é uma alma. Vou provar isso para você. Porque tem gente que fala assim, não, pastor, o homem ele é espírito. Você ensinou isso? Não. Jesus veio salvar almas ou salvar espíritos? Aquele que ganha almas é sábio, não é aquele que ganha espíritos. Aquele que prevalecer até o fim salvará a sua alma. A Bíblia diz, não tema aquele que pode matar o seu corpo, mas tema aquele que pode fazer perecer as vossas almas no inferno. Então é a alma que é salva. Você é a alma. Nós nos tornamos alma vivente. E o que é o espírito? Então, o espírito é o primeiro corpo que Deus deu para o homem. E o que é o corpo? Feito da terra. Então, o homem é uma alma que possui dois corpos. Eu vou explicar. Não tem estresse. Para que Deus daria para o homem dois corpos? O homem, Deus deu para ele um corpo físico para interagir com a terra. E Deus deu para o homem um corpo espiritual, feito de quê? De Deus, para interagir com o mundo espiritual e interagir com Deus. Então você espiritualmente está feito de Deus e você fisicamente está feito da terra.
Deixa eu te explicar algo mais forte aqui para te revelar. Tá funcionando? Escute isso aqui. Olha que interessante essa palavra. Olha isso aqui. A pergunta que eu vou te fazer aqui é: Deus criou o homem como? A imagem e semelhança. Vamos lá. Gênesis 1, 27. Daqui a pouco você vai ver onde você vai entrar aqui, meu querido. E criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança. Agora eu te pergunto, lá em Gênesis 2:7, o homem foi formado e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fogo de vida e o homem foi feito alma vivente. Eu te pergunto, o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus? Não. Então Deus criou o homem à imagem e semelhança, mas ele não formou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, o que você vê no espelho não é a imagem e semelhança de Deus. Pastor, a vida inteira eu acreditei que o que eu estava vendo no espelho é a imagem e semelhança de Deus. Não. O que é a imagem e semelhança de Deus? O Espírito. Porque Deus é Espírito. Então a imagem e semelhança de Deus, ela é no Espírito. Deus te criou em Espírito a sua imagem e semelhança, mas ele não diz que te formou. O homem não foi formado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o que você vê no espelho não é a imagem e semelhança de Deus. Nós temos que parar de dizer que todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Está errado. Se todo mundo fosse imagem e semelhança de Deus, não haveria necessidade de pregar o evangelho para ninguém. Todo mundo é imagem e semelhança de Deus. Para que nós estamos pregando o evangelho? Por isso que a Bíblia ela diferencia quem é filho de Deus, é quem é guiado pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diferencia quem é criatura de Deus. Então, ser criatura de Deus e ser todos imagem e semelhança de Deus não é. Aquela pessoa que você vê lá fora, que não tem Jesus, que está morta espiritualmente, ela não tem o quê? A imagem e semelhança de Deus, porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que aconteceu? Ela está morta como? Espiritualmente. O que ela não tem? A imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós evangelizamos. Porque no momento que você evangeliza a pessoa, ela aceita Jesus, ela nasce de novo. Aonde? No Espírito. Você prega o evangelho para as pessoas nascerem de novo e elas voltarem a ser a imagem e semelhança de Deus. Entenda? Quando você foi formado do pó da terra, não foi formado a imagem e semelhança de Deus. Pastor, se o meu corpo não é imagem e semelhança de Deus, o meu corpo é imagem e semelhança do quê? Cada corpo é imagem e semelhança da sua origem. Se o teu espírito veio de Deus, ele é imagem e semelhança de Deus. O problema é que quem está em pecado morreu espiritualmente e perdeu a imagem e semelhança de Deus. O teu corpo foi formado da terra. Então preste atenção, cada corpo é imagem e semelhança da onde veio. Ou seja, o teu corpo físico é imagem e semelhança da terra. Vou provar para você. A terra, ela é 70% de água. O seu corpo está feito de 70% de água. A terra está feita de aminoácidos, o barro. O seu músculo é feito de aminoácidos. Você sabia que na terra tem sal? No teu corpo tem sal. Na terra tem zinco. Na terra tem ferro. No teu corpo tem zinco. No teu corpo tem ferro. No teu corpo tem cobre. Na terra tem ouro. No teu corpo tem ouro. Tudo que tem na terra, inclusive proporcionalmente, na terra tem 20%, 22% de oxigênio. Os teus pulmões ocupam 22% de você. É idêntico à terra. O seu corpo é
idêntico à terra, porque é imagem e semelhança da terra. Os dois corpos, o seu corpo espiritual, para ele estar vivo, ele precisa estar enxertado na sua origem, em Deus. O que é morte espiritual? Aquele que se desliga de Deus. Quando ele se desliga de Deus, ele perde a sua origem, ele perde a sua alimentação, ele perde a sua fonte. O corpo terrestre, tudo que você precisa, você tem que estar em contato com a terra. É na terra. Se você ficar lá no mar, jogado no mar, você vai morrer. A terra que te alimenta. Tudo que você come vem da terra. Então, agora, pela primeira vez na sua vida, você vai entender o que Jesus falou. Quando ele disse assim, nem só de pão viverá o homem. Por quê? O homem também vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, esse corpo se alimenta de pão. Mas esse corpo se alimenta o teu espírito se alimenta do quê? Palavra de Deus. E eu estou soltando palavra de Deus aqui e o seu espírito está regozijando. Assim como você, quando come um churrasco, a tua comida favorita, você se alegra, o teu corpo, ele fica feliz. Assim, quando você come palavra de Deus, o seu espírito fica revigorizado, ele fica fortalecido. Então você é uma alma que possui dois corpos. Eu vou provar para você que o teu espírito é um corpo e tua alma e o teu corpo físico é outro corpo. O homem é uma alma com dois corpos. É simples. Um corpo físico para interagir com a terra e um corpo espiritual para interagir com Deus. Morte espiritual desconectou de Deus. Agora entenda aqui comigo. Para você ver que o teu corpo espiritual é um corpo. Quem já teve uma visão espiritual aí? Você já teve uma visão espiritual? A pergunta é, com que olhos você teve essa visão espiritual? Você viu espiritualmente? Sim, pastor, eu vi. Você viu com os olhos do Espírito. Então você está afirmando, se você disse que teve uma visão espiritual, que que o teu espírito possui olhos. Sim, pastor, é isso mesmo. Vamos lá. O teu corpo espiritual possui olhos. Vamos provar isso aqui para você. Olha só. 2 Reis, capítulo 6. Olha isso aqui, crente. Meu Deus. 2 Reis, segundo livro dos Reis. Verso 15. O servo do Senhor Deus se levantou muito cedo e saiu. Desculpa, o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Ou seja, o servo de Eliseu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Verso 16, e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco que os que estão com eles. Então o servo de Eliseu olhou e falou assim, olha, tem um exército de inimigos ali que vai vir nos destruir, nós somos só 2 pessoas, 2 contra um exército inteiro. Que faremos? Aí Eliseu disse, não se preocupe, mais são os que estão conosco que os que estão com os inimigos. Imagina a cara do servo de Eliseu, eu estou vendo um exército aqui, como assim? 17, isso que eu vou orar por você hoje, mesma oração de Eliseu. E orou Eliseu, e eu vou orar por você hoje, em nome de Jesus. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então o Espírito possui olhos.
Está aqui. Orou para que visse. E ele viu o exército de anjos, carros e cavalos de fogo contra o exército inimigo. Mais são os que estão conosco. Mas ele só viu quando os seus olhos espirituais foram abertos. Pergunta: você já ouviu a voz de Deus? Pastor, todos os dias. Com que ouvidos você ouviu a voz de Deus? Audivelmente. Pode até acontecer. Mas os outros não ouviram. Então não foi audível, foi no espírito. Porque o teu corpo espiritual possui ouvidos. Deus fala ao nosso espírito. Quantas vezes Paulo disse: eu rogo ao Pai para que lhes abra os olhos do entendimento, os olhos do coração, os olhos espirituais. Entenda isso aqui. Então tem olhos, então tem ouvidos. O corpo possui 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos, pastor? Visão, audição, olfato, paladar e tato. 5 sentidos. O corpo físico, para quê? Esses 5 sentidos vai me ajudar a interagir com a terra. Eu sinto um cheiro, se alguma coisa está pegando fogo, se algo está podre, se algum está... O cheiro me faz identificar milhões de coisas. Durante o dia você sente cheiro de tudo. Sente o cheiro, você precisa tomar banho. Visão, o tempo todo. Quando a gente não usa a visão, só quando você não está dormindo. E olhe lá. Visão. Quando não está vendo, está escuro, você está com a audição. Você põe algo na boca, o paladar. Então, olha só, você está usando os 5 sentidos do corpo o tempo todo para poder interagir com a terra. Do mesmo jeito, você tem os 5 sentidos do corpo espiritual. Meu Deus. Vou provar, só porque tem gente aqui que gosta de teologia, gosta de Bíblia, gosta de palavra. Eu vou provar para você, mais uma vez, que o teu espírito é um corpo. Vou te provar que são 2 corpos que nós temos. Então prova, pastor, vou provar. 1 Coríntios 15, 44. Olha o que diz. Diz o texto: semeia-se corpo natural. Pronto, já tem um corpo. O natural. Então você semeia o corpo natural. Ressuscitará corpo. Pronto, tem 2 corpos. Então nós temos um corpo natural, físico, e temos um corpo espiritual. Tá aí. 1 Coríntios 15, 44. Vou provar ainda mais para você. Lá em Eclesiastes. Esse aqui você vai quebrar tudo na tua cabeça aí. Eclesiastes. E eu nem estou falando ainda da ativação. Olha só. Eclesiastes 12. Deixa eu ver se eu venho aqui. 12, 7. Isso mesmo. Eclesiastes, vamos lá, outro, Eclesiastes 12, 7, o meu 7 saiu meio bichado ali, mas é 7, viu gente? Eclesiastes 12, 7, diz assim: o pó volta para sua origem, quando morre. O que acontece com o corpo natural quando ele morre? Ele volta para a sua origem. Qual a sua origem? A terra. O pó volte à terra, como era. E o espírito volta para onde? Para Deus.
que o deu. Ou seja, quando você morre, os teus dois corpos voltam para a sua origem. O corpo físico volta para a terra e o corpo espiritual volta para Deus. E o que fica pendente de juízo? A alma. Aí a alma vai ir para o céu, vai para o inferno. Vai depender se ela vai para o Hades ou se ela vai para o paraíso, né? Ela vai para o lugar de tormento ou vai para o paraíso. Vai estar com Jesus. Ou seja, o corpo natural volta para a terra, o corpo espiritual volta para Deus e a alma fica pendente. Então escute, você não é um espírito, você é uma alma, é ela que vai para o céu, para o inferno. O teu espírito vai voltar para Deus e eu vou provar mais uma vez para você. Só para os teólogos aí ficarem malucos. Mateus, capítulo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Ele entregou o seu Espírito para o Pai. Pai, no outro evangelho diz: Pai, a ti encomendo o meu Espírito. Na morte de Jesus, o Espírito dele subiu ao Pai, subiu a Deus. O que ficou? A alma. Aonde a alma dele foi? Ficou 3 dias no ventre da terra. Diz a Bíblia que o mesmo que subiu foi o que desceu até as profundidades. O mesmo que subiu foi o que desceu e pregou aos espíritos encarcelados. Então, como que Jesus entrega o seu Espírito a Deus? E lá em 1ª, 2ª Pedro vai dizer que ele desceu e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Como pode ser isso? Tá entendendo? Então, está lá. Agora nós vamos ter que achar. Agora não está aqui no meu. Jesus pregou aos espíritos em prisão. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver se o Lucas me ajuda a achar. Que foi aqui. Jesus pregou aos espíritos em prisão. 3,19? É isso? 1 Pedro 3, verso 19. Isso. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então Jesus, ele desceu nas profundidades. Agora entenda isso aqui comigo. Pai, a ti te encomendo o meu espírito. Então o que nós estamos entendendo? Nós temos o corpo feito de Deus em espírito. Quando o homem está sem Deus, ele está morto espiritualmente. E quando ele se reconecta com Deus, ele começa a ter a vida de Deus nele. E ele se torna um. Agora, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o corpo físico precisa de pão, precisa de alimento físico. Mas o corpo espiritual precisa estar ligado, ouvindo, comendo, se alimentando do quê? Da palavra de Deus. Agora tem sentido. Jesus está falando de 2 corpos. Um corpo vive de pão e o outro vive da palavra que sai da boca de Deus. Não de qualquer palavra. A palavra que sai da boca de Deus. Essa é a que alimenta o corpo espiritual do homem. Então, meus queridos, agora que eu já mostrei tudo isso aqui para você, o que você precisa entender? Que o nosso... Essa canetinha é forte. Olha como é que ficou. O nosso corpo espiritual alimenta-se do espírito. Não tem problema.
O nosso corpo espiritual existe antes que o corpo físico. E Deus nos deu esse corpo espiritual para interagir com ele. Pastor, então o que acontece? Como que eu ativo a visão espiritual? O que você precisa entender? O corpo físico possui os sentidos. O que é viver no espírito? Você precisa alimentar o teu espírito ouvindo a palavra que sai da boca de Deus. Mortificando a carne, por isso é tão importante o jejum para você mortificar a carne. Você sabia que, inclusive, os bruxos, os endemoniados desses bruxos, feiticeiros, jejuam? Por que eles jejuam? Então hoje nós vamos falar de como ativar a visão espiritual. Quando você jejua, você mortifica a carne, você cala a carne, você desintoxica o seu corpo, você começa a se ligar no mundo espiritual. A maioria dos crentes hoje, eles não conseguem viver uma vida espiritual, profetizar, nem fluir nos dons espirituais, porque eles são carnais. E se você quer ter visão espiritual, eu não entendo como que os bruxos jejuam 40 dias e o crente não. Por que eles jejuam? Porque eles sabem que é uma ferramenta de acesso. Jesus diz, certas castas de demônios não saem a não ser com oração e jejum. Algo é destravado na sua vida através do jejum. A visão espiritual, ela é destravada, por quê? Porque você está dando lugar para o crescimento do seu espírito, fortalecimento do seu corpo espiritual. E agora eu vou te dizer mais. Você tem que ter a consciência que você tem esse corpo espiritual. E você precisa cuidar do seu corpo espiritual tanto quanto você cuida do teu corpo físico. Você toma banho. Você se alimenta fisicamente, você vai fazer exercícios físicos, você escova os dentes, você toma banho, você usa remédio, você usa desodorante, você cuida, você se veste. E o crente que vai ser um profeta, que vai fluir no mundo espiritual, ele precisa ter a consciência que o corpo dele espiritual é mais importante que o corpo físico. E ele vai ter que aprender a conviver com esse corpo, vai aprender a alimentá-lo, vai aprender a fortalecê-lo, vai aprender a exercitá-lo e exercitar os sentidos espirituais. Você vai ter que começar a jejuar. Olha como é que o corpo tem visão espiritual, o corpo espiritual tem ouvido espiritual, olfato espiritual. Quantas vezes você vai orar por uma pessoa, algumas pessoas conhecem isso, vai confirmar depois. Vai orar por alguém, isso já aconteceu. E você começa a sentir um cheiro como se fosse de enxofre. Ninguém está sentindo esse cheiro, é que o meu espírito está sentindo o cheiro do demônio que está naquela pessoa. E quando eu sinto esse cheiro, eu já repreendo e o demônio se manifesta. Por quê? O meu corpo espiritual está ativado, está fortalecido, está cheio de Deus, está fortalecido e consegue identificar, sentir o cheiro. Já aconteceu de orar por alguém e sentir o cheiro como se fosse de uma carniça. Ninguém está sentindo o cheiro como de coisa morta. E você repreende e você vê que aquilo ali é um demônio. Então, o olfato. Quantas vezes na glória, na presença de Deus, eu já senti o cheiro do perfume de Cristo. É como se alguém tivesse vindo assim, jogado um perfume no ar, e às vezes você pergunta a outra pessoa, ela não está sentindo aquele cheiro, mas você fala, esse cheiro, o meu espírito está sentindo esse cheiro. Você vai ver na Bíblia que quando
o profeta come o rolo, ele sente o sabor de mel na boca e fel no estômago. O que acontece? Espiritualmente ele está sentindo sabores. Você precisa ativar, conhecer o seu corpo espiritual. Você precisa ativar o teu corpo espiritual para ele perceber, porque vai ser as vias. E aqui você vai precisar entender a escola de profetas. Porque aqui eu estou te dando uma introdução, isso aqui é 10% do que é a escola de profetas. Então, já estou te dando uma pequena introdução, depois, na escola de profetas, eu vou falar das 9 manifestações proféticas. Então, agora que você entendeu o seu corpo espiritual, você entendeu o teu corpo espiritual, você vai ligar os sentidos espirituais de como Deus vai falar com você. Então, meu corpo está como uma antena, sentindo, cheirando, tudo ao mesmo tempo. E eu estou observando tudo o que está acontecendo ao meu redor. Quando eu ligo meu mundo, no mundo espiritual, eu ativo o meu corpo espiritual, eu entendo que eu tenho um corpo espiritual. Eu começo a perceber a presença de anjo, a presença de demônio, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Tem gente que só sente isso durante um culto e ela sempre é um bebê espiritual. Você precisa crescer, amadurecer, fortalecer o teu corpo espiritual, porque é por essas vias que Deus vai falar com você. É por essas vias que você vai desenvolver o dom de profecia. E nós vamos ter uma aula só para isso na escola de profetas. Mas eu já vou te dar um exemplo. Eu faço treinamento profético na minha igreja. Eu já fiz em várias outras igrejas onde eu fui ministrar sobre isso. Então, se você quiser fazer na sua igreja, nós colocamos alguém no centro da roda. E nós começamos a orar por essa pessoa, nós fechamos os olhos. Começamos a orar em línguas. E começamos a ligar o mundo espiritual, orando em línguas. Então começam a vir, e eu estou te ensinando já aqui a você profetizar. Isso aqui vai ter uma aula só disso na escola de profetas. Ok? Entenda isso aqui. Você vai perceber que algumas pessoas que têm um dom profético, elas ouvem a voz. Você vai observar que outras, elas têm uma visão. E aí tem vários tipos de visão, não é um tipo de visão. Nós vamos explicar isso nas 9 manifestações proféticas e nas linguagens de Deus na escola de profetas. Outras, elas vão ter o sentido. O que acontece comigo? O maior dom, quem me segue há muito tempo, um dos maiores dons que eu tenho, que Deus me deu, que você vai ver nos cultos ao vivo da minha igreja, que você vai ver nas cruzadas de milagres. Eu estou como uma antena no mundo espiritual e eu sinto uma dor. Tem uma pessoa com uma dor aqui. Não estou sentindo, parece fisicamente, mas Deus está me revelando. Então eu estou sentindo o sentido espiritual e eu sinto exatamente a dor, eu sinto uma dormência, eu sinto a coceira e Deus revela para a vinda então a profecia e a cura da pessoa. Mas você tem que desenvolver isso. E nós vamos ensinar como discernir. Eu lembro uma vez, não era para me falar isso aqui, mas eu vou falar. Eu fui pregar numa conferência na Flórida e estavam alguns pregadores. Eu estava desenvolvendo isso aqui. Isso aqui é perigoso. Eu tenho muitas coisas que te ensinar sobre isso na escola de profetas que a gente vai abrir matrícula. E um dos pregadores ia vir da Austrália. Então era eu, morava ainda na Espanha, um pregador da Austrália. E eu falei, eu vou orar por esse pregador da Austrália. E eu passei horas orando por ele. E eu peguei um papel e uma caneta. E orando por ele em línguas. Eu comecei a anotar tudo que vinha.
tudo que vinha. E aí eu comecei a praticar os 5 sentidos do Espírito, principalmente a audição e a visão, que são os principais. Então o que aconteceu? Eu tive uma visão da igreja dele, com carpete azul, as escadas, como subia a entrada da igreja, a rua da igreja, e eu anotei tudo. E aí eu perguntei o nome da cidade para Deus. E aí eu lembro que eu escutei uma coisa tipo assim, Hereford. Eu escutei isso e eu anotei. Nunca tinha visto um nome assim, Hereford. Mais ou menos era isso, eu não lembro exatamente como era. Só sei que eu fiz a lista. Aí eu pedi para Deus me mostrar a esposa, e eu vi ela loira, de cabelo curto. E fui tendo a visão, fui vendo a cidade, o nome da cidade, tudo. E aí depois Deus começou a me mostrar. Aí eu comecei a pedir a profecia para Deus. Então o que aconteceu? Quando eu encontrei com ele, falei para ele, olha, Deus me mostra o nome da sua cidade. O que acontece? Ele anunciava que morava como se fosse em São Paulo. Né? Ele morava, era uma metrópole, então para todo mundo entender, ele falava Sydney, Austrália. Pronto, todo mundo conhece. Só que o nome que Deus deu para mim era o quê? Da cidade pequena onde ele morava, na região metropolitana. E ele ficou tão impactado, ele falou, esse é o nome da minha cidade. E eu falei, a tua igreja é azul, com carpete azul, com as escadinhas que sobem de lado, tua esposa com cabelo curto, tal, e a profecia, aquele homem ficou totalmente quebrantado. Então, a visão espiritual vai vir quando você mortificar a carne, ter a consciência que você tem um corpo espiritual, ligar as antenas espirituais. E uma das coisas muito importantes, você precisa da impartição. Nós vamos ter uma aula só sobre isso também. O que é impartição, pastor? Impartir é como trazer de dentro de mim para outra pessoa. Impartation. Nós estamos traduzindo essa palavra para o português, ainda não tem no vocabulário. Esse é um vocabulário cristão. A impartição vem quando Paulo diz, Timóteo, o dom que foi ativado em ti pela imposição de mãos. Então, o fato de você andar com quem é ungido, ou você receber uma oração de quem está ativado, vai ativar a sua vida. Agora, você vai observar em 1 Coríntios 12, onde está a lista dos dons espirituais, que os dons espirituais vão encaixar nisso aqui. E quais são os dons espirituais? Que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Vai dizer assim, ó. Verso 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque pelo um Espírito é dada a palavra de sabedoria. Outra, pelo meu Espírito, a palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é quando você tem o conhecimento de uma coisa que já é, ou já existe, ou é do passado ou do presente. Pelo meu Espírito, a fé. Pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Operação de maravilhas. Aí você vê aqui a profecia. O discernimento de espíritos. Aí que eu estava falando de você sentir o cheiro do Espírito, você perceber a presença do Espírito, você fala assim, nossa, eu senti como se fosse um frio. Você não está sentindo isso fisicamente, você está sentindo isso no Espírito. Aquela presença fria, né, representa o demônio que está ali. Tudo isso você ativa através do jejum, da oração, da impartição dos homens de Deus e principalmente você tem que ter a consciência. E tudo isso nós vamos ensinar para você na Escola de Profetas da Exousia School. Você está no seminário bíblico, 4 aulas somente. Essas 4 aulas são simplesmente 10% da escola que vai vir. Nós vamos abrir matrículas ainda essa semana. Agora entenda comigo. Eu vou colocar aqui na tela para você entender o que é a escola que você está estudando agora, o seminário que você está estudando agora e a Escola de Profetas que está vindo, que vai ser muito mais, as matrículas vão ser abertas. Vai ser extraordinário. Hoje é a segunda aula que você está vendo aí do lado esquerdo, ativando a visão espiritual. Amanhã nós vamos ter a terceira aula, como julgar a profecia. Essa aula é a mais forte de todas. Eu deixei a melhor aula para amanhã. Se você gostou da aula de hoje, amanhã
como diz o outro, o teu cérebro vai explodir, meu querido irmão. Olha, quantas pessoas já receberam falsa profecia? Quanta gente danificada? Quantos casamentos destruídos? Quantos ministérios destruídos por causa de falsa profecia? Quantas pessoas traumatizadas por causa da falsa profecia? Então, se prepara porque amanhã vai pegar fogo às 22 horas. E a quarta aula, não existe profeta sem sacerdote. Isso aqui é para concluir e vai ser extraordinário. Isso aqui é uma das maiores revelações que eu tenho, que Deus me deu, é exclusivo, tudo isso aqui da Exousia School, meu querido. E aí, acabando essas 4 aulas, mas olha só, quem quiser ir mais profundo, e eu espero que você queira, quem quiser ir até o final, vai poder se matricular na Escola de Profetas da Exousia School, que nós vamos abrir ainda essa semana. Na verdade, eu já vou avisar, eu vou abrir amanhã as matrículas. Todo mundo perguntando, pastor, quando é que abre essa matrícula? Amanhã nós vamos abrir a matrícula para você ser aluno da Exousia School, da Escola de Profetas da Exousia School e da Exousia School completa, full, a mais completa de todas as matérias, 1 ano de aulas, milhares de minutos de aulas, eu nem lembro mais quantos mais, 4.000 minutos de aula, mais outros 1.500 da Escola de Profetas, então você vai poder escolher qual curso você vai fazer. Então, a partir de amanhã, nós vamos abrir as matrículas, você vai ter lá, ó. Deixa eu só mostrar aqui para mim. Olha só. Eu vou dar a lista aqui para você ver o 90% que te espera na Escola de Profetas. Eu espero que você se matricule. Vou colocar de novo aqui na tela. Olha só. Essas aulas já estão gravadas. Deus é profético. O ofício do profeta. Todo mundo fica perguntando, pastor, Deus me chamou como profeta. Será que eu já sou profeta? Não. Como que funciona para ser o profeta de ofício dos 5 ministérios de Efésios 4:11? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 3. Quais são os tipos de profecia? 4. Os inimigos do profético. 5. Jezabel, pior inimigo do profético. E Jezabel pode ser homem, pode ser mulher. 6. O dom de profecia, atmosfera profética. Extraordinária essa aula, já está gravada. 7. Como identificar um falso profeta. Essa aqui quebra tudo. O que você não espera está escrito nessa aula aí. Depois os alunos que já estão matriculados vão participar de aulas ao vivo. As 9 manifestações proféticas, que eu já falei hoje várias vezes. Linguagem profética, como Deus fala, você vai aprender a discernir, ouvir, entender, ver como que é a linguagem de Deus. O profético e a música. Essa aula aqui, irmão, já poderia ser um curso sozinho nele só. Como liberar uma palavra profética, aí já você vai diretamente aprender a profetizar. Como evitar erros na hora de profetizar. Treinamento profético, então nós vamos aprender a treinar. E profetas e a prosperidade. O que os profetas têm a ver com a sua prosperidade? Isso aí quebra tudo para fechar com chave de ouro. E no final nós vamos ter uma mentoria secreta, armadilhas no caminho de um profeta, certificado de conclusão. E volta na tela aqui para mim, nós vamos orar agora, porque eu creio na ativação, ok? Amanhã vai ter muito mais e já se prepare porque as matrículas vão ser abertas amanhã. Pai, em nome de Jesus, que o teu poder, a tua unção agora vá de impacto com o espírito de cada um. E aquele que está dormente espiritualmente, que venha ser ativada a visão espiritual. Que os olhos venham ser abertos. Eu faço a mesma oração de Eliseu. Pai, abra-lhe os olhos. Que eles possam ter os sentidos espirituais aguçados, Senhor. Que eles possam sentir, ver, perceber, receber, Senhor, para que eles profetizem. Pai, a tua promessa diz que nos últimos dias derramarás o teu espírito sobre toda a carne e os teus filhos e filhas, nós somos teus filhos e filhas, nós profetizaríamos. Eu declaro, Pai, todos podem profetizar e eles vão profetizar também. Aleluia. Realize seu cadastro em exousia.com.br/formulário para concorrer a uma matrícula 100% integral da Escola de Profetas da Exousia School. Até amanhã, na terceira aula do seminário. Deus abençoe.